Ética é o conjunto de normas e valores que regularizam a convivência em sociedade. Essas normas mudam de acordo com a cultura de um povo, conforme a época e, muitas vezes, das situações enfrentadas por determinado grupo de pessoas. Precisei recorrer ao dicionário para conseguir uma definição da palavra ética. É que eu quero conversar com os meus funcionários sobre isso, então eu resolvi me preparar direitinho. Comparando as pessoas com os bichos, podemos perceber que eles já nascem sabendo o comportamento que vão ter em diversas situações durante a vida. Quando vemos uma colmeia de abelhas, a gente sabe que há milhares de anos já se comportavam do mesmo jeito como fazem hoje. E isso vai continuar assim por muito tempo ainda. É a ordem natural. Com as pessoas, a ordem é diferente. Ela é dinâmica. Cada um nasce com o seu jeito próprio de agir e de pensar e continua aprendendo e mudando durante toda a vida. Mas é preciso que essa ordem receba uma forma que atenda às necessidades e aspirações da pessoa. Só que não dá para esquecer que as necessidades e aspirações mudam com o tempo. Vamos ver um exemplo. Um comportamento é reconhecido como justo e verdadeiro para uma determinada época. As pessoas julgam esse comportamento, estudam para ver se ele é bom ou não para determinada sociedade. Esse julgamento pode ser objetivo ou subjetivo. A legislação jurídica é um exemplo de julgamento objetivo. Se alguém toma alguma atitude contra a lei, é punido conforme o que está estabelecido. No julgamento subjetivo, é a pessoa, a sua consciência moral, que atribui valores aos atos e determina se são corretos ou não. É daí que vem a história do certo ou errado. E tudo é feito por convicção e não por causa de alguma lei. Tá difícil de entender? Eu explico. Olha o caso do Carlão. Ele acabou de colocar no bolso a gorjeta que ganhou. Na verdade, foi ele quem ganhou, já que atendeu bem o cliente. Só que o Carlão sabe que o pessoal da cozinha, que também participa do atendimento, tem direito a essa gorjeta. O que o cliente comeu veio do trabalho de todos os outros colegas dele. Se o doce estivesse ruim, o Carlão não teria cliente e não ganharia a gorjeta. O Carlão sabe que estaria fazendo algo eticamente errado. Quer ver só? Ô Carlão, dá uma chegada aqui. Algum problema, seu Quindim? Por que você guardou a gorjeta que aquela cliente acabou de te dar, hein? Ah, isso aqui? Eu só guardei porque era pouco. Mas depois, quando vier mais, eu ia juntar para dividir com os outros. E normalmente, as pessoas, quando assumem os seus códigos de ética, quando elas têm as suas posturas adequadas, certamente elas vão ter sucesso. Por exemplo, quando um vendedor atende um cliente de um colega e posteriormente ele não passa para o colega que atendeu este cliente, ele está de uma certa forma traindo o seu colega. Então ele fica com o cliente, mas com certeza em breve ele vai perder a imagem profissional, ele passa a ser um profissional que não tem credibilidade. Foi no século XVII que começou a aparecer nas mesas da Europa a mistura de frutas e açúcar com os pratos salgados. Quem teve a ideia foi um chefe de cozinha do rei de Portugal da época. Bem, vamos voltar à ética no trabalho. Você sabia que através da ética é possível entender o trabalho como fator importante de realização pessoal? Todo profissional que trabalha eticamente, que acorda com os padrões de comportamento adequados na sua profissão, ele vai ser um profissional reconhecido e valorizado no mercado. Essa valorização sempre traz para os profissionais um sentimento de capacidade e competência, o que traz obrigatoriamente satisfação e realização pessoal. Consequentemente, todos os profissionais acabam tendo muito sucesso. Eu não consigo entender o pessoal de antigamente, de muito antigamente. Não é que eles consideravam o trabalho como uma coisa menor? Pois foi daí que começaram a aparecer os servos e os escravos. Para que a gelatina não perca o poder de gelitificação, o segredo é não deixar o produto ferver. Então, para que isso não aconteça, é interessante dissolver a gelatina usando banho-maria. Estou ficando afiado com essa história de ética. No trabalho, é muito importante a participação de todos para se alcançar objetivos comuns. E é claro que nessa procura também é muito importante se pensar sempre na ética.
A confeitaria caseira, assim como qualquer outra empresa, ela tem o mesmo compromisso com a comunidade de empregar pessoas, seja um funcionário, sejam 2 funcionários, pagar o salário e estar auxiliando uma família, um pai de família que vai depois levar para sua casa, pagar os estudos do seu filho com o salário recebido talvez pela sua própria confeitaria. E você vai estar auxiliando mais uma família, mais crianças, para que o nosso país possa realmente crescer nesse mercado competitivo. Você conhece a massa brisée? Não? Pois olha que eu acho que você conhece. Ela também é chamada de massa frola ou massa podre. Conhece, não é? Pois então se prepare para aprender como se faz esse tipo de massa. Anote os ingredientes. Meio quilo de farinha de trigo, 250 gramas de manteiga ou margarina gelada, 100 gramas de açúcar, 1 ovo. Para o recheio, 2 latas de leite condensado, meia xícara de suco de limão ou suco de maracujá. Para a decoração, merengue cozido. Então vamos iniciar a preparação da massa quebradiça, massa brisée, massa podre, popularmente falando. Os italianos falam da pasta frola. A manteiga, a farinha de trigo, meio quilo que nós colocamos aqui, vamos colocar então primeiro o açúcar, mistura o açúcar com a farinha. E agora nós vamos colocar a manteiga, que deve ser gelada, porque essa massa não deve ser trabalhada demais. Nós temos também aqui esse aparelho que é como se a gente fosse pegar o garfo, só que este é muito mais fácil para fazer essa parte de esfarelar a gordura. A gente pode colocar na mesa também, é uma outra forma de trabalhar até melhor do que na tigela. E a gente continua esfarelando a gordura. Agora então nós vamos colocar o ovo e vai se sovando para ficar uma massa bem ligada. Depois de pronta, nós vamos colocar num saquinho plástico para não secar e levamos ao refrigerador durante 30 minutos. Depois de meia hora que a massa ficou no refrigerador, nós vamos retirar e vamos abrir. Ela gelou, vamos abrir assim um pouquinho e vamos entre os 2 plásticos abrir. Mais ou menos um meio centímetro de espessura. E aqui então a gente vai... É muito mais fácil, porque se nós vamos abrir diretamente sobre a mesa, ela vai grudar ou tem que se colocar mais farinha. E no momento que a gente coloca mais farinha, ela vai ficar mais seca. O bom é que a gente, no plástico, a gente faz as primeira parte de forrar e depois a gente vai emendar. Ó, como é mais fácil. Aqui eu estou furando com o garfo, porque se a gente não furar, acontece que ela cria bolhas e não fica parelho. Bem, já deve ter passado uns 25 minutos, a massa está pronta. Nós agora vamos retirar do forno. A massa brisée que nós falamos no início, ela agora está quente, nós vamos deixar esfriar um pouquinho. E enquanto isso, vamos preparar o recheio, que é muito simples e fácil.
Nós vamos pegar 2 latas de leite condensado, meia xícara de suco de limão. Nós vamos então acrescentar o suco de limão aos pouquinhos. Agora então nós colocamos o recheio. Espero que tenham gostado da sugestão e se quiserem fazer com outro recheio, com frutas, decorando, depende de cada um. Eu hoje mostrei como se faz com o creme de limão. E o programa de hoje vai ficando por aqui. No próximo encontro nós vamos falar sobre higiene e organização. Até lá!